Olá pessoal, a nossa entrevista de hoje é com o André Almeida, aprovado no 28º exame da OAB. Oi André, bem-vindo ao Estratégia. Olá. Eu gostaria que você primeiramente se apresentasse, falasse aí um pouquinho de você. Meu nome é André, eu sou de Goiânia, Goiás, né? Sou administrador, resolvi fazer Direito e hoje estou muito feliz com o convite do Estratégia, que foi para mim uma surpresa muito agradável, né? Fazer um curso que me deu aprovação na primeira tentativa na OAB. Você estava me contando que fez administração, fez até especialização, pós-graduação e de repente decidiu fazer Direito, como foi isso? Na verdade, eu me sentia com um dever de buscar algo a mais, né? Então, assim, profissionalmente eu queria fazer Direito. E aí, já casado, com 2 filhos maravilhosos, eu resolvi, falei, eu vou fazer Direito. E aí, na escolha em 2015, de lá veio, estou no 9º período, não terminei o curso, né? E aí foi uma opção de vida mesmo, tenho vontade de advogar. E com qual idade você tomou a decisão de voltar para a faculdade? 35 anos, mais ou menos. E foi a primeira vez que você fez o exame da OAB? Foi a primeira vez. E como é que foi, então, assim, a sua rotina de estudos? Você está na faculdade, já trabalhava também, como é que você conciliou tudo isso com o estudo para a OAB? Não foi fácil, né? Na primeira fase eu tive que abrir mão de algum lazer, né? Dos filhos, da esposa, porque o trabalho tem que continuar e a faculdade também. Então, eu tive que usar os horários da madrugada, vamos dizer assim. Então, eu aproximei um pouquinho do meu horário durante o dia e usei muito depois do expediente da meia-noite, 1, 2, 3 da manhã. O que você sentiu dos seus colegas que também estudavam para a OAB, fizeram teste, a maioria passou ou não? Como que foi? Bom, na faculdade, por ser o 9º período, não é grande o número de pessoas que fazem essa primeira fase. Eu vi algumas pessoas tentarem, alguns conseguiram, outros não, né? Mas assim, a grande parte da sala não fez. Então, assim, eu não tenho um número grande de gente que eu conheço que foi aprovado. Próximo de mim, que eu sei, foi só uma ou outra pessoa. E o que você acha que foi o diferencial para você conseguir ser Com aprovado? certeza foi o curso de Estratégia, porque ele me deu todo o amparo, me deu um direcionamento, um norte, né? Então, foi o melhor investimento. Eu até falo, brinco com as pessoas, com os amigos, se você quer ir para um caminho, você quer escolher uma viagem, né? Às vezes você tem um veículo, você tem um mapa, você tem vários caminhos, né? Mas assim, se você errar, se perder, colocar uma distância diferente da outra, enfim, parar errado, a sua viagem atrasa. Às vezes você atinge o lugar que você quer ir, mas às vezes demora um pouco mais. E eu costumo falar para quem pode que o Estratégia facilitou esse caminho para mim. A minha chegada ao local que eu queria, que é a aprovação da OAB, me facilitou, né? Muito, dando o conteúdo certo, mostrando para mim o direcionamento da melhor forma, e aí foi onde eu me empenhei e consegui. Ah, que legal. E você conheceu Estratégia como? Bom, tem um amigo meu de faculdade que já tinha falado, né? Ele até estuda para concurso. E aí eu, na primeira fase, ficava aventurando naquelas aulas gratuitas no YouTube, já seguia pelo Instagram. E aí naquelas aulas de primeira fase eu fiquei assim já bem focado na Estratégia. Quando eu tive aprovação, na correção da prova, e aí eu já tinha escolhido administrativo, né? Quando eu fiz inscrição, aí o professor Igor, na primeira correção da prova, já mostrou para mim que era o diferencial. Inclusive, eu até mandei uma mensagem para ele disponibilizou. E ele falou, não, investe em monitoria, vai dar certo e tal. E foi assim. Então, através do YouTube, do Instagram, né, na correção da primeira fase, que eu fui conhecer mesmo Estratégia e decidi adquirir o curso do Direito Administrativo para a segunda fase. Entendi. Então vamos voltar um pouquinho. Você tomou a decisão de fazer a prova da OAB no 9º período. Aí você disse que começou a apertar os horários ali para estudar. Você estudava mais ou menos quantas horas por dia? E você determinava as disciplinas ou ia do jeito que você sentia que seria melhor? Como é que você fez isso? A faculdade dá uma base para a gente, né? Eu, graças a Deus, tenho notas boas, gosto de participar naquelas disciplinas que exigem mais, que tem mais peso no exame, né? E com essa base, eu coloquei assim, eu vou priorizar as principais disciplinas, né? Esqueci um pouquinho de código de ética do advogado, me saí mal pra caramba naquilo que é o contrário, deveria sair bem.
Mas saí muito bem, constitucional, que eu me preparei bem, próprio direito administrativo e outras disciplinas. E a minha regra foi focar nessas principais disciplinas que têm mais peso. Se eu for colocar em média na primeira fase, eu tive de 3 a 4 horas. Não foi todo sábado que eu sacrifiquei, não foi todo domingo que eu sacrifiquei. Tive uma vida, vamos dizer assim, mais próxima da família e dos amigos. Já na segunda fase, não, aí foi um cronograma planejado, que inclusive o curso disponibiliza para a gente, né? O curso coloca como que você vai fazer esse caminho que eu disse, e ali você disciplina uma quantidade maior de horas de uma forma mais eficaz, vamos dizer assim. Respondendo, acho que foi em média de 3 a 4 horas na primeira fase. Já na segunda fase eu me preparei mais de 4 horas por dia. André, quais materiais você usou então nesse tempo? O que funcionava melhor para você? Você se dava bem com a leitura, mais com videoaulas, anotava, fazia resumo, como que é? Aquilo que o Estratégia disponibiliza a nível de PDF, eu nunca vi nada igual. Semelhante não existe. É muito rico, às vezes até vasto. Eu lembro quando o professor Igor, na primeira aula, ele apresentou todo esse material para a gente, eu chego e assustei. Eu falei, não vou dar conta em 40 dias e chegar a ter todo estudo em cima desse material. Mas o PDF ele é bom, ele é envolvente. Então eu estudei muito PDF. E aquilo que eu tinha dúvida, eu ia nas videoaulas, né? Mas eu acho que eu vi todas as videoaulas. Colocava às vezes no modo rápido, revisava, voltava. E o que eu não gostava de perder, eu acho que eu perdi uma vez ou duas no máximo, foi as aulas ao vivo. Então o Estratégia propõe várias plataformas de estudo, né? E para mim, tanto as videoaulas quanto o PDF, foi perfeito. E para guardar todo esse conteúdo, você tinha uma forma de revisão de, por exemplo, li hoje o PDF 1, aí daqui uma semana vou voltar, ou em 24 horas. Você tinha algum sistema assim de revisão? O conteúdo que tem lá no programa, ele coloca uma parte para fazer revisão. Então, assim, eu fazia particularmente todo domingo a revisão com a correção do simulado, porque todo sábado tem simulado. E é até bom falar que o simulado de estratégia ele é inédito, ele não é cópia de provas passadas. Então isso é um diferencial, a gente se prepara e o professor Igor gosta de brincar e falar, né? O treino é difícil, para o jogo que você faz. E isso aconteceu comigo, né? Eu tive muita dificuldade nos primeiros simulados. Então o simulado forçava eu revisar as matérias, é automático. O curso, o conteúdo, a programação dele te provoca a se preparar nessas revisões. Então, assim, hoje eu estudei 5 horas, então eu vou ter que estudar um pouquinho a mais, porque a revisão nessa lei, nesse artigo foi errado, eu tenho que voltar. Então, era mais ou menos isso, eu revisava aos domingos. E aí você fez muitas peças, como é que foi essa parte de treino aí? Eu treinei muito, eu acho que eu fiz umas 45 peças tranquilamente, eu fiz muita peça. E engraçado que a primeira aula de monitoria lá com a turma, a peça que coloquei foi a minha, e o professor Igor corrigiu ao vivo. Foi um vexame, porque a primeira foi um desastre, né? Mas foi bacana, né? Ali foi envolvendo, a gente vê que muitas pessoas, eu lembro de ter umas 50, 60 pessoas naquele momento ali corrigindo a peça, olhando tudo. Então, assim, fiz bastante, pratiquei muito. Não foi assim, estudar apenas, ler ou olhar, não. Pratiquei bastante. Agora, André, me conta como foi a sua opção por direito administrativo, nessa hora de escolher a disciplina da segunda fase. Como foi isso para você e como você acha que as pessoas deveriam escolher? Então, Renato, a questão de direito administrativo é por conta do meu trabalho, né? Sempre trabalhei em órgão público, né? Já exerci algumas funções na Prefeitura de Goiânia, então, assim, mexi com licitação, ocupei pastas que envolvem totalmente o direito administrativo. Então, eu estava muito voltado ou para constitucional ou para direito administrativo. A decisão foi em cima disso, por ter vivido uma experiência a nível de trabalho, embora não quer dizer muita coisa, mas te dá um pouco de familiaridade, né? Agora, para indicar, eu acho que não existe disciplina fácil, nem difícil, não tem nenhuma mais difícil e complicada que a outra. Eu acho que tem que ser em cima daquilo que você pelo menos identifica. Eu tenho colegas que escolheram penal, processo penal, eu não quero processo penal. Acho bom ver aula, acho bom ver algumas coisas, mas eu não, né, fazer peça já muda um pouco. Então eu acho que a maior dica é essa, ver qual que você se identifica melhor, qual que você tem um pouquinho mais assim, fala, não, essa é a parte que eu gosto um pouco mais. Eu acho que é por aí. E quais erros e acertos você apontaria na sua preparação? O erro foi fazer uma primeira fase sem planejamento. Né? Eu fui em cima, assim, eu lembro de ter feito a matrícula
na faculdade, falei, vou fazer o exame da ordem. Eu fui olhar, não, já está no período de inscrição, fui e fiz inscrição. E não me planejei muito bem, né? Fui fazer muita revisão de exercício, olhar provas anteriores, mas eu não fiz um cronograma muito bem elaborado. E no final da última semana da prova, eu fui intensificar o estudo. Eu acho que não é legal, eu acho que bacana é deixar para o final você só ficar tranquilo, revisar alguns pontos ou outro que está mais difícil, mas não deixar para fechar alguma outra disciplina. E eu fiz isso. E o outro erro foi não ter feito estratégia na primeira fase, porque se eu tivesse feito, eu teria a facilidade da segunda fase. Me perdi muito, me perdi bastante, inclusive nas disciplinas que consideravelmente muita gente sai bem, que é ética e outras aí. Então, o meu erro foi esse. E também o outro erro é chegar na prova sem almoço, faz um lanche, faz alguma coisa, se prepara, se hidrata. Eu não, fiz tudo muito rápido e isso não foi bom não. Tá, e acertos? Bom, os meus acertos, sem sombra de dúvida, foi estudar, né? Esse é o principal acerto, tanto na primeira quanto na segunda fase, foi estudar. E eu coloco os maiores, foi acreditar, porque o meu primeiro, eu não citei, um dos erros meus foi não confiar em mim. Né, voltando um pouquinho qual foram os meus erros. Eu não confiava, falei, não, vou fazer por fazer, só por experiência. Eu acho que não. Decidiu fazer o exame da ordem, acredite. Você já está ali, você já é vitorioso. Você chegou ali. Você está no 9º, no 10º período, você concluiu o curso. Então, eu acho que tem que acabar esse paradigma, né? Falar assim, não, eu não sei se eu vou dar conta. Dá. Se esforçar, dá. Precisa de 40 questões. Não precisa fechar a prova e está disputando só com as 40 questões. Não precisa mais que isso. Então, meu erro foi essa falta de confiança. Voltando para os acertos, foi essa questão de estudar, me preparar e escolher o estratégia. E esse, sem sombra de dúvida, foi o meu maior acerto. Onde eu vou, eu propago, faço questão de falar. Quando eu recebi o Covid e vi aqui em São Paulo, eu não pensei duas vezes, Renato, porque muita gente tem dificuldade. Então, o estratégia me deu todo esse preparo, apesar de tudo que eu vivenciei pessoalmente nos últimos dias, eu tive uma base muito forte, que me deu sustentação para chegar com segurança na hora da prova. A gente acompanha aqui vários estudantes, esse momento de preparação para uma prova, seja de concurso, seja de OAB, é sempre muito desgastante, exige muito foco, determinação, você tem que realmente querer aquilo ali para manter a sua disciplina. Para você, o que foi mais difícil aí em toda essa preparação? Bom, Renata, essa parte, confesso para você que vai ser difícil de eu te falar, mas ela foi ao mesmo tempo uma dificuldade enorme para mim, um peso grande para mim. Acredito que Deus me deu uma força sobrenatural. O que aconteceu? Eu vou tentar relatar bem rápido aqui para quem tiver, vocês, todos que puderem saber, né? E que para mim o que aconteceu comigo, eu acho que deve servir de motivação para muitas pessoas. Faltando 15 dias para a prova, eu peguei o professor Igor, que sempre fazia monitoria, mandou um simulado, saiu o simulado dessa semana, vai fazer. E eu peguei e falei, professor, acabei de ter uma notícia muito difícil para mim. Meu pai foi diagnosticado com câncer muito avançado e agora deu uma balada aqui em mim, eu não vou ter cabeça para estudar e tal. E naquela hora o professor Igor foi, me mandou uma mensagem de consolo, falou assim, olha, de tudo que você fez, de todos os simulados, de todas as monitorias que a gente fez junto, vídeo, aulas ao vivo que a gente fez junto, você está preparado. Então vai cuidar da sua família, dedica a sua família nesse momento e aí depois você volta a estudar e faz a prova e vai dar tudo certo. E assim foi minhas últimas 2 semanas. E aí o que aconteceu? O quadro do meu pai agravou muito e na última semana eu já tinha desistido de fazer a prova. Eu falei, não vou fazer a prova. Meu pai não morava em Goiânia, eu resido em Goiânia, meu pai mora no interior. Foi ele e minha mãe para minha casa e a gente cuidando da questão médica. Então eu já tinha abortado, eu não ia fazer a prova porque realmente foi uma piora muito rápida no quadro de saúde dele. Eu lembro que foi no dia 1º de maio, que foi um feriado, foi o último dia que eu tive assim, um convívio maior com meu pai. Esse dia eu tinha preparado para fazer esse simulado, recuperar tudo que estava atrasado, mas como não deu certo, o quadro dele piorou, eu já tinha abortado a ideia de fazer a prova. Quinta-feira ele passou mal, sexta-feira foi para o hospital e infelizmente no sábado ele chegou a falecer. Então no sábado que antecedeu a prova, eu perdi o herói da minha vida, perdi a pessoa que me deu tudo nessa vida,
Quem me motivou a fazer direito também, que falava, você gosta, vai fazer. Inclusive, na semana que ele passou mal, que ele estava em casa, ele falou assim, olha, eu vou fazer a medicação sexta, o tratamento, sábado eu vou embora. E aí você vai estudar e fazer essa prova. Só que sábado ele foi embora, né, para junto de Deus, e a gente passou 2 dias de muita dificuldade, não dormi, já é uma semana sem dormir, sem preparo, sem controle nenhum. Então tive muita força de Deus, da família, da minha esposa, da minha mãe, dos meus filhos. Já com a ideia de não fazer a prova, um amigo meu chegou, André, no velório do meu pai, amanhã eu vou vir aqui e amanhã nós vamos sepultar seu pai e eu vou te levar lá na faculdade para você fazer a prova. Eu falei, Davi, eu não vou não. Ele falou, não vai, faz, você está preparado. E acho que eu e uma menina da minha sala, salvo engano, que passamos na segunda fase. Então, assim, ele não fez, outros não fizeram, e ele estava muito me incentivando. E eu fui, foi um dia difícil para mim, tem sido difícil, porque tem menos de, 50 dias, 40 e poucos dias. Quando sepultamos meu pai no cemitério, já era mais ou menos quase meio-dia, e o portão fecha 1h. E aí eu falei assim, sabe de uma coisa, não vou para casa chorar não. Olhei para minha mãe, olhei para meus irmãos, para minha esposa, falei, vou lá. Vou tentar fazer isso para honrar meu pai. E o professor Igor me mandou uma mensagem. André, vai fazer a prova. Eu sei que o momento é difícil, lamento profundamente tudo que você está passando. Ele conviveu os últimos dias comigo, me ligando, sabendo como que estava. Eu não vi as aulas de revisão, eu não vi aquelas dicas de último dia, eu não vi nada disso que todo mundo adora. Isso. Falei, gente, mas como que eu vou? Vai que cai uma peça que eu não sei. Mas Deus me levou lá. E aí eu sentei, na hora que eu olhei a prova, eu falei, não estou acreditando, sabe? Aí eu lembrei tudo que o professor Igor passou para mim. Sabe, voltar ao filme dos 40 dias de estudo, voltar ao filme de todas aquelas aulas, daquelas práticas, daqueles erros que voltava de rasgar a folha e voltar. Eu falei, gente, pedi para o fiscal, quero ir num banheiro. Fui no banheiro, pensativo, pedindo a Deus. Falei, não é possível que está fácil desse tanto. Porque ali o conteúdo chegou assim e falou, olha, você preparou para isso. E eu fiz a prova, fiz a peça sem rascunho nem nada, coloquei tudo, tirei 6,95, uma cabia recurso, dava para melhorar um pouquinho, mas como diz o professor Igor, 6 é 10. Então assim, foi muito gratificante para mim, foi uma experiência ímpar, foi uma experiência dentro de uma dificuldade, que Deus me deu uma situação difícil, que eu todo dia acordo e lembro e penso, mas eu dei conta de honrar meu pai nesse momento e o Estratégia me deu muita condição para isso. E como foi então a sensação depois que você viu que realmente tinha superado tudo isso e conseguido o seu objetivo? Bom, por mais que eu via a prova fácil, né, no espelho a gente corrigindo, a gente ficava em dúvida, porque é subjetivo, né, a gente não tem certeza de acertar. E o professor Igor falava assim, você colocou isso? Eu falei, coloquei. Você colocou aquilo? A peça você colocou que é ação de procedimento comum? Eu falei, foi, professor. Você endereçou? Foi. Tal, coloquei. Ele falou, não, André, então vai dar certo. Mas assim, a gente falava assim, vai dar certo como? Tem que ver, né? E ele sempre falando, vai dar certo. E foi no dia, salvo engano, 17 de maio, e aí ia ser o resultado. Mas eu nem lembrava mais disso, porque eu fui fazer outras atividades. E aí o professor Igor me manda mensagem, olha o seu nome lá, vê se saiu. Aí me deu até uma, assim, foi, gente, será que eu passei, né? Aí saiu uma preliminar lá e eu olhei, aí estava lá meu nome, eu assustei, falei, não é possível, né? Não é possível. Eu fui e mandei, não vou falar para ninguém não, professor. Se ele estivesse aqui, ele ia compartilhar. Eu falei, não vou falar para ninguém não, vou esperar o oficial. Ele falou, rapaz, pode fazer, rapaz, parabéns, você merece por tudo que você passou, eu estou muito feliz por você, o que você, né, enfrentou não é fácil. Fazer a prova no dia que você perde seu pai, muitos até chegar a falar para mim assim, você tá louco? Tipo assim, falta de respeito, né? Falta de respeito, não, eu honrei meu pai, eu fiz tudo. E a alegria foi contagiante. Quando minha mãe viu o resultado, minha esposa viu, meus filhos viram, minha cunhada, meu irmão que estava lá, meus sobrinhos, foi assim. Para muitos isso não é uma conquista grande, né? Passou na OAB, mas para mim, por tudo que eu passei, eu hoje, meus 39 anos, ter isso, para mim foi muito gratificante, foi uma alegria que nós estamos até hoje comemorando muito. Realmente foi uma caminhada difícil aí, hein? Muito desafio, e você conseguiu, felizmente, aí seu objetivo.
qual mensagem você deixaria para quem está começando a estudar para a OAB? Bom, já está para ter outro exame, né? Olha, gente, se alguém estiver vendo esse vídeo, Renata está aqui, a equipe do Estratégia é fenomenal. Eu não fui pago para vir aqui, eu não tive um pedido, eu estou vindo espontaneamente aqui para dizer, com o coração aberto, se você tem um curso, não é só OAB não, qualquer concurso que quiser prestar, não existe empresa mais preparada, não existe material melhor. Eu estou falando, nem sei se eu quero fazer mais concurso, se eu vou advogar, não sei, Renato, mas se precisar é o Estratégia que eu vou usar. Estratégia te dá o mapa, pode ter certeza, igual eu falei no início da entrevista. Se você quer chegar a um destino, tem a viagem que vai te dar um trabalhinho maior para chegar lá. Seu carro vai parar mais, você vai ter que fazer uma manutenção, você vai ter que fazer lanche dobrado, você vai ter outros gastos. O Estratégia te dá esse mapa da viagem, que pode ser o OAB ou pode ser qualquer concurso. E não existe milagre. Achar que vai escolher estratégia ou outro cursinho, vai estudar pouco, isso não. Você vai estudar muito, só que você vai estudar certo. E estudar certo te dá a credencial para adquirir a vitória. Tá certo, André. A gente fica muito feliz de ter participado aí do seu caminho de sucesso na OAB, de ter te ajudado tanto como você tem dito aí. A gente agradece a sua vinda aqui a São Paulo para contar um pouco da sua experiência. Muito obrigada por essa participação aqui com a gente. Obrigado, Renato. Obrigado, Estratégia, pela oportunidade. Tá certo, a gente vai ficando por aqui. Essa foi a história do André Almeida. E você fique ligado na programação do Estratégia, tem ainda outras entrevistas também para te motivar aí nos estudos. Até a próxima. Tchau!